Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre as leis de Kirchhoff. Primeiramente a gente vai entender o que é um ramo, o que é um nó e o que é uma malha. É interessante pessoal, antes da gente iniciar esse estudo, que a gente já tenha aprendido a respeito da primeira e segunda lei de Ohm. Então vamos lá, primeiramente a gente vai entender o que é um ramo. O ramo ele pode ser somente um componente ligado em série. Eu posso estar olhando somente para um componente que já vai me dar a característica de um ramo. Ele pode ter vários bipolos ligados. Eu posso ter aqui um resistor, mais um gerador, mais outro gerador, mais um resistor. Observando aqui que ele está em série, então isso aqui nada mais é do que um ramo. E o nó ele é caracterizado por um ponto onde ele intersecciona dois ramos ou mais. Aqui, se eu estivesse olhando só para esse ramo, sem esse terceiro aqui, seria somente um ramo. Então, mais o terceiro me dá a característica de um nó. E esse aqui também, também é um nó, onde está interseccionando o que? Quatro ramos. Eu tenho um ramo, dois ramos, três ramos, quatro ramos. Uma característica do nó é que a lei de Kirchhoff, a primeira lei de Kirchhoff, ele fala que as correntes que entram em um nó é a mesma corrente que sai. Então, se eu tenho duas correntes entrando, se deu 10 amperes essas duas correntes, obrigatoriamente eu vou ter que ter 10 amperes saindo aqui. Então, essa é a definição de nó. E aqui a gente tem uma malha. A malha, ela é o que? Ela é um circuito fechado, onde eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um gerador de 12 volts, mais um resistor de 5 ohms e mais outro de 3 ohms. Isso aqui é uma malha fechada. Então, pessoal, vamos aqui a um exemplo para a gente poder fazer aqui as aplicações da primeira e segunda lei de Kirchhoff. A gente olhando aqui para esse circuito, a gente pode observar que ele tem dois nós. Então, olhando aqui para o nó F, eu posso observar que ele tem duas correntes entrando. Isso aqui eu arbitrei. Lembrando que isso aqui é interessante a gente fazer primeiro isso. A gente arbitra, a gente fala que tem duas correntes entrando e uma saindo, ou vice-versa. Tem duas correntes saindo e uma corrente entrando. Então, observando aqui no ponto F, eu estou vendo que a corrente I2 e a corrente I1 elas estão entrando. Então, obrigatoriamente, essa corrente I3 vai estar saindo. Para mim continuar o meu cálculo, eu vou dar um sentido para a minha malha. Eu já deu sentido para a minha malha aqui, a malha IA, e a outra malha IB. Para a gente continuar o cálculo, a gente vai utilizar aqui essa regrinha para a gente aplicar a regra de determinante. Então a gente vai chamar o R11 de malha. O primeiro cálculo que eu vou fazer vai ser da minha malha 1. Então, observando aqui, eu vou ver que tem 2 ohms mais 3 ohms, então vai ficar o que? Vai ficar 5 ohms. Eu já coloquei aqui embaixo. Esse resistor ele está compartilhando com a outra malha, então ele vai receber o sinal de menos. Está aqui na regrinha, vai ficar menos 3. E aí, observando a outra malha, eu vou observar que meu ponto, esse ponto C aqui, eu começando a analisar minha malha a partir desse ponto, vai ficar menos 3, porque ele está compartilhando com a outra malha, vai ficar menos 3, mais a soma desses três resistores, Então ficou menos 3, aí eu somando todos esses resistores aqui, vai ser 3 mais 1, 4, mais 4, 8, então ficou menos 3 mais 8. E aí eu vou ter a minha malha IA, minha malha IB, e mais o somatório dos meus geradores, que vai ser... Observando aqui, eu estou vendo que na minha análise eu estou indo no sentido horário. Eu posso analisar ela tanto horário como anti-horário. Aqui a gente coloca sempre o sentido horário. Então vai ficar mais 10 menos 14. Por quê? Eu estou indo nesse sentido. Estou observando que aqui está para mais, é de menos para mais, fica mais 10 menos 14. Então vai ficar
E o gerador EA vai ficar menos 4 e o segundo gerador, a somatória EB, vai ficar mais 14 mais 7, então ficou 21. Agora eu vou fazer o meu delta. O delta vai ser exatamente a execução dessa determinante aqui, ó. 5 e menos 3 e menos 3 e 8. Vai ficar 5 vezes 8, 40. 3 vezes 3, 9. Mudando de sinal, vai ficar menos 9. Então, 40 menos 9 é igual a 31. Agora a gente vai fazer aqui o delta A. Agora, pessoal, esse delta A eu vou ter que substituir pelos valores dos meus geradores. Então vai ficar delta A é igual a menos 4 e 21, menos 4 e 21, menos 3 e 8, menos 3 e 8. Então, menos 4 vezes 8 vai ficar menos 32, e 21 vezes 3, 63, mais 63. Então, ficou menos 32 mais 63 é igual a 31. Agora vamos substituir na equação aqui, na equação delta B. A gente vai fazer a delta B, que vai ser, a gente repete esse valor aqui, ó, do delta, vai ficar 5 e menos 3, substituindo na segunda coluna vai ficar menos 4 e 21, menos 4 e 21. Isso aqui vai ficar 5 vezes 21 é igual a 105. E menos 3 vezes menos 4 é igual a 12. Trocando de sinal fica menos 12. Que vai ser exatamente 105 igual a menos 105 menos 12 é igual a 93. Então, a minha corrente IA, da minha malha IA, é igual delta A sobre delta, que vai ficar delta A sobre delta. Então ficou, quem é delta A? É 31 sobre 31, então ficou 31 dividido por 31 é igual a 1. Esse é o meu valor da minha corrente IA, da minha malha IA. Agora vamos para a malha IB. IB vai ficar igual a delta B sobre delta, que vai ser, quem é delta B? 93. 93 sobre delta, quem é delta? 31. Então ficou 93 sobre 31 é igual a 3. Aí, continuando, a gente vai falar aqui, só para separar aqui, a gente vai dizer que a corrente I1, que é a que está lá no meu nó, lá em cima, a corrente I1 está no sentido horário, então ela está concordando com a minha malha. Então a corrente I1 é igual a IA. Então I1 é igual a IA, que é igual a 1. A corrente I3 ela é igual à corrente IB. Por quê, pessoal? Porque aqui, ó, a minha corrente I3 é igual à corrente IB, então adotaram o mesmo sentido. Agora, IB é igual a 3. Agora eu vou dizer que a minha corrente I2, que é a corrente a corrente que está entrando, a corrente I2 é igual à corrente I3 menos a I1. Por quê? A I3 menos a I1. Pessoal, se eu tenho 3 aqui se eu tenho 3 na corrente I3, então eu estou dizendo que a corrente I2 mais a corrente I1 é igual a I3. Então, I3 menos I1 vai ser igual a I2.
Então, qual vai ser o valor de I2? Se eu tenho I3 é igual a 3 menos 1 é igual a 2. Então, I2 é igual a 2 amperes. Lembrando, pessoal, que se o sinal der negativo, eu já consigo perceber através disso que a minha arbitrariedade aqui, o meu sentido adotado para cada corrente está exatamente o contrário do que eu adotei. Nesse caso aqui deu todas positivo, então isso significa que os valores que os sentidos adotados por mim, eles estão corretos. Então é isso aí, pessoal. Aqui ó, a gente sempre coloca o símbolo de amperes para não confundir. Então ficou: a corrente I1 é igual a 1 ampere, a corrente I3 é igual a 3 amperes e a I2 é igual a 2 amperes. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, espero que tenha gostado. E é isso aí, um abraço.